Bom, e agora a gente vai para o único momento que você realmente pode mudar as coisas, que é o presente. A gente sabe que é normal, natural, que todo mundo faz isso, dá uma idinha lá pro passado, dá uma idinha pro futuro. Mas eu quero que você tenha total consciência e que você pare para ter o autoconhecimento e pare para pensar exatamente em que momento que você tá vivendo. Cara, você só tem essa vida, você só tem aqui e agora. Nada mais vai fazer você mudar o seu futuro. Nada pode mudar o teu passado, então é agora que você tem que focar. E eu quero que você entenda que é super importante você ter 100% de controle das suas atividades. Portanto, aqui eu vou falar só do presente e a gente vai definir basicamente a nossa pirâmide aí do tempo, né? Uma gestão de tempo, vou colocar os tipos de atividade, como você gasta esse tempo, né? E a gente vai pensar em 5 tipos de atividades, ou 5 momentos, 5 maneiras, aquilo que você decidir. Mas as suas atividades vão encaixar nessas 5 partes dessa pirâmide. A primeira, eu vou começar pela mais básica, tá? A mais simples. São atividades rotineiras. Essas atividades são atividades que você tem que fazer, que tem um baixo nível de complexidade, que elas não estão diretamente ligadas com coisas importantes, mas elas são úteis, elas são atividades que você precisa fazer porque o seu dia a dia roda a partir daquilo. Tomar banho, escovar os dentes, arrumar a cama. Geralmente são atividades que tomam pouco tempo, você não precisa pensar e desgastar muito para fazer, mas que você precisa inserir dentro da sua rotina, senão você vai ficar uma bagunça. Sua vida vai ser literalmente uma bagunça um dia atrás do outro, com coisas acumulando e você não consegue ter uma rotina organizada. Então essas atividades rotineiras, elas são simplesmente imprescindíveis no seu dia a dia. Não tem muito problema de você atrasar elas, mas provavelmente você vai atrasar ela por uma atividade fútil. E aí a gente vai entrar no nosso segundo ponto, as atividades que são fúteis. E essas atividades geralmente são aquelas atividades que momentaneamente te trazem um prazer enorme, mas que depois te trazem aquele sentimento de culpa. Então, se eu pudesse pensar, seria mais ou menos assim: você acordou, levantou, escovou os dentes, uma atividade rotineira. E aí você tinha uma escolha. Você poderia ir arrumar a sua cama ou pegar o seu celular. Você foi pegar o seu celular. Provavelmente você poderia abrir ali, sei lá, uma videoaula. Não, você foi abrir uma rede social. E aí você deixou de fazer a atividade rotineira, que provavelmente foi acumulando e você já conhece essa bola de neve, né? E aqui ficou bem explícito qual que é um e qual que é outro. Atividade fútil é tudo aquilo que não te traz resultado e nem descanso. Por exemplo, você está perdendo tempo e gastando energia nas redes sociais. Pode ser o seu caso ou não, mas isso provavelmente, se isso acontece, você está fazendo uma atividade que não te agrega em nada, que não te traz resultado e que nem te descansa. Porque o descanso não é uma atividade fútil, ela é uma atividade importante, pois ela está conectada com o seu futuro. E aí a gente vai para o segundo ponto, as atividades importantes. Gente, atividade importante é aquilo que realmente está conectado com o seu futuro e conectado com aquilo que você deseja, com os seus projetos, com as suas metas, com os seus objetivos. Então, se você é um aluno, um estudante, e você passa mais de 50% do seu tempo fazendo atividades fúteis ao invés de atividades importantes, está totalmente errado. Então, estudar, assistir videoaula, descansar é importante, ter os momentos de lazer, ir para academia. Então, tudo que te proporciona ou te impulsiona a alcançar o seu objetivo é uma atividade importante. E se você estuda, não quer dizer que só está conectado com o estudo, mas sim como para te preparar para ser uma excelente máquina para que você consiga estudar. Por exemplo, dormir bem é algo essencial para a sua mente, para o seu cérebro, para a sua memorização, para a sua compreensão e para o seu cognitivo. Portanto, é uma atividade importantíssima. Fazer exercícios físicos diminui a ansiedade, vai te ajudar com o sono, vai te ajudar a ficar cansado fisicamente. Então, é uma atividade importantíssima. Então, importante não necessariamente só estar conectado com o estudo, mas o que te proporciona ter um corpo e uma mente perfeita para te elevar no nível dos estudos. E aí a gente tem a atividade urgente. Qual que é a atividade urgente, gente? A atividade urgente é aquela atividade importante que você procrastinou e ficou urgente. Se o seu dia tem muitas atividades urgentes, provavelmente você é um procrastinador nato. Um trabalho, uma redação, um simulado que faz
um mês que você tinha que fazer e estava marcado para você entregar há tanto tempo e você foi procrastinando, procrastinando. Depois eu faço. E ficou para a última hora, obviamente, né? Então, geralmente, às vezes as atividades urgentes, elas são sempre consequência de você substituir a atividade importante por uma atividade fútil. Dói, eu sei que dói, é ruim, mas é a verdade, você precisa lidar com isso. Então, atividades urgentes, para elas acontecerem em algum momento passado, que você não muda, você já entendeu isso, você procrastinou, teve uma escolha errada, porque ou você estava pensando no passado ou no futuro, não agiu fazendo o que era importante e ela se tornou urgente. E a gente tem o último ponto, que são as emergências. Ah, Ana, mas eu fiquei com, sei lá, dor de dente. Isso é uma emergência, não é urgente, tá? Uma emergência é tudo aquilo que está completamente fora do seu controle. Uma doença, algo na sua família, alguma coisa totalmente emocional. Isso é completamente diferente da urgência e da emergência. A urgência provavelmente estava sob o seu controle. A emergência não. Pode ser algo fisiológico, pode ser algo de terceiros. Então, geralmente, como você divide hoje o seu dia? E aqui a gente vai para a próxima atividade. Eu queria que você listasse todas as atividades que você faz e fizesse como se fosse um radar das suas atividades dessa última semana. Para pensar. Em média, quantos por cento do seu tempo você tem dedicado para cada uma dessas atividades? Ah, Ana, mas tudo é importante para mim? Não. Se tudo é importante, nada importa. Defina quais são suas prioridades. Então, se você não tem prioridade, você não sabe o que é importante, logo você procrastina. Entenda como tudo que a gente vem falando está se conectando para realmente mudar o seu comportamento, a sua forma de pensar. E aqui você está tendo todas as ferramentas na sua mão. Agora, você precisa mudar. Está pronto para isso? Vamos começar observando o seu comportamento. Quero que você faça uma lista de ordem de prioridades. Ou melhor, de incidência. Vamos fazer uma lista de incidência. Hoje, quantos por cento do seu tempo você dedica para urgência, para emergência, depois para atividades fúteis, importantes e a gente não pode esquecer da rotina, porque ela sim é algo que é fundamental para manter a organização e até lidar com o nosso social, com a casa e com tudo mais. Liste isso e coloque uma porcentagem aproximada que você gasta com cada uma delas. Olha para isso, porque isso tem que mudar. Tem que mudar. O importante, ele tem que estar em cerca de 40% a 60% do seu tempo. Se isso não for dessa maneira, provavelmente você não está com o foco correto e não tem uma rotina perfeita para fazer e para executar e conquistar a sua aprovação. Mas não se preocupa que a gente está aqui para isso. Então a gente vai te ensinar a montar isso e transformar a forma como que você tem feito. Mas eu quero que você seja muito crítico e avalie como você tem distribuído o seu tempo.